Vamos para mais notícias do caso Isis Vitória, a adolescente grávida que está desaparecida já há 2 semanas em Tibagi, no Paraná, após encontro com um homem suposto pai do filho dela. Mas antes de prosseguirmos, peço que gentilmente deixem seu like e se inscrevam em nosso canal. A repórter Grace Abduquelli, do Cidade Alerta, deu uma entrevista exclusiva à Rádio Itaí 88 FM de Campos Gerais, no Paraná, e trouxe novas atualizações sobre o caso que ela vem acompanhando, de Isis Vitória. Confira agora a entrevista. Verdade que faz a diferença. E conforme nós anunciamos no início do Itaí Notícias, nós temos a honra de receber aqui, né, a jornalista Grace Abduquelli. Espero ter falado o nome dessa menina certo. E ela é da Record, está em Tibagi já há alguns dias acompanhando esse caso, que já não é mais tibagiano, não é mais paranaense, é um caso nacional. Uma menina que vai completar hoje 2 semanas, 14 dias que está desaparecida, e a cidade de Tibagi pulsa e vive esse assunto 24 horas. Não só os familiares, que estão passando por um momento terrível, mas também toda a população de uma cidade pacata, tranquila, né, considerada, inclusive, já foi até eleita a melhor cidadezinha do Brasil. E eu estou há 40 anos em Tibagi, eu nunca vi algo com essa dimensão. Então a gente não está acostumado. Até talvez a Gleice, essa galera aqui da Record, estão acostumados, não que concorde com isso, nem aceitam, por morar numa cidade tão grande como São Paulo, onde é mais comum acontecer coisas como essa. Mas para nós é uma coisa totalmente fora da casinha, vamos assim falar. E a Gleice está aqui ao vivo com a gente agradece muito. Boa tarde, menina bem simpática. É um prazer enorme tê-la conosco aqui no Itaí Notícias. Inclusive, gente, nós estamos também transmitindo ao vivo pelo Facebook da Rádio Itaí, né? Depois a gente vai compartilhar no Face, no Instagram, mas quem quiser aí ver a cara da Gleice, né, pode entrar no Facebook da Itaí, que estamos com uma live ao vivo. Boa tarde, Gleice, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, Simval, pelo convite. Adriano, maravilhoso, jornalista local aqui que a gente conheceu, que fez também uma entrevista exclusiva com o Marcos, né? Acho que vale destacar esse trabalho que vocês fizeram aqui nessa história, que também nos ajudou bastante a encaminhar o nosso início, ponto de partida. A gente sempre, quando vai cobrir uma história fora de São Paulo, nós estamos, como você falou, né, Simval? Nós estamos acostumados porque a demanda é muito maior, a população é grande, e a gente costuma cobrir histórias pelo Brasil. Quando acontece algo, nós somos enviados especiais para tentar acompanhar e solucionar, desvendar o caso e os mistérios que envolvem uma história como essa. O caso da Isis Vitória tem suas particularidades, chama bastante atenção, chamou a atenção do Brasil, e no entanto que nós estamos aqui, como eu já tinha até me despedido do Adriano na quarta-feira, e assim, estenderam a nossa estadia até amanhã, pra gente ficar pelo menos aí mais uns dias acompanhando o desenrolar desse caso, que ainda tem muita coisa para acontecer, né? No entanto que ontem a gente trouxe informações importantes que já eram ventiladas aqui para vocês na região, um caso antigo que pode ter o envolvimento aí do mesmo suspeito, que agora está preso temporariamente, mas que é importante ao longo desse tempo a gente ventilar todas essas informações que rodam aqui na cidade, né, Simval, Adriano, porque muitas vezes fica na boca do povo e falta aí também a participação, o empenho da polícia, da investigação para reabrir um caso, para realmente solucionar. E a nossa busca, a nossa ideia é sair daqui com o caso resolvido, com a Isis Vitória localizada, e o que a gente puder fazer para ajudar é a nossa função, é o nosso trabalho. Então, nós estamos entrevistando então a Gleice, vamos falar assim, né, para simplificar, da Record. E como o rádio é muito dinâmico, Gleice, eu sempre gosto, de repente tem alguém passando aí nessa BR, nunca viu Tibagi na vida e está ouvindo o rádio nesse momento. Então é bom a gente situar um pouquinho. A Isis Vitória Mizeski Ribeiro,
É uma jovem de 17 anos, saiu de casa no dia 6 de junho, pouco depois das 18 horas, para se encontrar com esse principal suspeito, que é o Marcos Wagner. Até tem um apelido aqui na cidade de Marcos Rony, né, por ser achar policial. Né, acho que ele é uma pessoa que quis ser policial na vida e não conseguiu ser. Né, e isso, ele tem até tatuagem com Rony no braço, mas é o Marcos Wagner, que inclusive está preso, né, depois de ter ficado uns dias como fugitivo. Se apresentou lá no sudoeste do Paraná, na cidade de Francisco Beltrão, e está aqui na cidade de Ponta Grossa, na cadeia de Delbrando de Souza, preso. E a gente, né, a gente, nem a família, nem ninguém tem notícia da Isis desde o dia 6. Então, portanto, hoje, no final do dia, no início da noite, vai completar 14 dias, exatamente 2 semanas do desaparecimento dessa linda garota, né? A gente conhecia ela tão bem, de Tibagi, que está inclusive comovendo aí Tibagi, região e o estado. Então, você saber, e a Gleice veio pela Record lá de São Paulo para cobrir esse caso. Então, ela vive esse caso nos últimos dias, até com mais intensidade enquanto repórter investigativa, do que até a gente mesmo, porque a gente tem que, como de bater o escanteio, ir na área para cabecear e voltar ainda, né, Adriano, para conter o contra-ataque. Né, e ela está dedicada a esse caso. Então eu queria que você contasse um pouquinho assim, sobre as buscas, né, sobre a questão dos suspeitos, né, depois nós vamos falar de outros assuntos, mas eu queria que você falasse um pouco, assim, um resumo, né, do que tem de novidade, né, com relação ao caso dessa menina Isis, que está desaparecida há 2 semanas. Olha, Simval, a gente chegou na última quinta-feira, né? Ela desapareceu no dia 6, quinta-feira. Então a gente chegou numa semana seguinte. Hoje já completam 2 semanas. Você chegou exatamente no dia que o Adriano gravou a entrevista com o suspeito. Foi, dia 13, quinta-feira. E aí, completa uma semana, agora são 2 do sumiço, né? Então ali já tinha ventilado lá para São Paulo, até pela cobertura aqui local de Curitiba, né, que é uma praça que é filiada a nós, afiliada, né, na verdade, porque a Record São Paulo é a cabeça de rede, e nós temos os escritórios espalhados pelo Brasil. Então, diante de uma grande repercussão de um caso, a nossa chefia envia a nossa equipe para que a gente faça o nosso trabalho direto para a Record São Paulo. E também a gente acaba atendendo Curitiba e entrando em vários jornais. Até pela nossa expertise, nós temos experiência, né? O programa Cidade Alerta, ele é especializado em desaparecidos. Já há pelo menos aí há uns bons anos, eu tenho cerca de uns 10 anos de Cidade Alerta, além do tempo de Record. Então ali a gente tem uma equipe muito unida, muito dedicada, uma equipe jovem e que faz um trabalho muito especial, um trabalho difícil, como você disse. A rádio, vocês se desdobram aqui e a gente também na televisão, é complicado porque a gente precisa de muita mão para colocar no ar. Quando vai ao ar, foi um trabalho dedicado de muitas pessoas, muitas mãos para trazer esse resultado, o resultado que tem que ser com qualidade. Qualidade, a gente trabalha nisso e, claro, com respaldo oficial, senão a gente busca testemunha, busca prova, busca pista, vamos atrás do suspeito, do investigado, enfim. A gente está acostumado com isso. Quando a gente chega no local, como aconteceu aqui, vamos direto para família, amigos, o que tem sido ventilado, quais são as primeiras informações. Então a gente se baseia na cobertura local. Então, a partir daí, com os jornalistas locais também, eu costumo acompanhar, fazer essa parceria, porque ninguém melhor do que vocês para ter as fontes, saber conhecer muito bem a região, nos informar o que está acontecendo de última hora. Então, a gente precisa acompanhar
o desenrolar da investigação, não só pela polícia, que a polícia muitas vezes precisa esconder, esconde para que não seja divulgado, porque... Eles falam que é para não atrapalhar as investigações. E de certa forma, sim, isso é factível, né? Mas assim, eu acho que é muito importante a polícia, às vezes, falar com a gente e falar, olha, isso não pode ser falado. Nós não vamos falar, correto? Porque a nossa intenção não é atrapalhar a investigação, é ajudar. Contrário. Então, creio que assim, muitas vezes, dependendo da equipe, eles não acreditam, não confiam muito que a gente vai ter essa palavra, e aí tenta esconder, e aí o jornalista tem que correr sozinho. Aí correr sozinho, aí sim eu vou passar na frente deles, ou vou veicular alguma coisa que talvez eles não quisessem. Mas, no entanto, que agora eu acabei de conseguir a confirmação aqui, que o delegado vai falar com a gente daqui a pouco, porque é importante, né, essa proximidade e ter esse tete-a-tete. Ah, isso pode falar, isso não pode falar. Espera um pouco, vamos segurar, porque senão eu vou perder. E a intenção não é essa. Então, eu prefiro correr junto com a comunidade, com a população, que é a melhor fonte de informação, com a polícia, e do que correr sozinho. Porque se correr sozinho, aí a gente vai também, vai mostrar tudo, né? Nós estamos entrevistando a jornalista Gleice Abdo-Kelly, da TV Record, que está em Tibagi há uma semana cobrindo o caso Isis Mizeski, que é mais conhecida dessa maneira. Então, gente, quem quiser assistir ao vivo, está passando pelo Facebook da Rádio Itaí, né? Só você entrar lá no Face da Rádio Itaí, que vocês vão acompanhar, mas a gente vai compartilhar depois também. Pelo jeito, Gleice, assim, nada de localização de um possível, né, assim, vamos dizer, ruim falar isso, mas a família até, acho que espera o pior também. Por exemplo, assim, eu acho que as buscas estão mais atrás de um corpo do que dela viva, né? Mas nada de concreto até agora, né? São denúncias, são pistas, são investigações, mas que não localizou até esse momento, né, a Isis Mizeski. Sim, Val, logo após o sumiço, dependendo da situação, já dá para saber se aquela vítima, dá para prever se aquela vítima pode estar viva ou não. Inclusive vocês que têm mais experiência nesse tipo de cobertura. A própria família, o histórico da vítima, você vai juntando ali as primeiras informações e aí logo tudo indica. Claro, nada é impossível. Já aconteceu um caso que por mais de 4 meses se dava uma menina desaparecida, era impossível que ela estivesse viva. Porém, ela estava internada numa clínica escondida ali, onde não tinha televisão, e ela ficou 4 meses com a cara dela no Brasil, sem que alguém pudesse identificar. E de repente uma pessoa foi visitar a clínica, viu, reconheceu e avisou. Então tudo indicava algo que pode... Então, aí, sempre onde há a vida, há esperança. A família, logo no meu primeiro contato com a mãe, ela já falou em a filha estar morta e saber, porque não havia outra possibilidade dela ter fugido, se escondido, ou até mesmo essa pessoa estar com ela em cárcere privado. Não era o perfil, não era provável. Então, hoje, 15 dias após o sumiço, se trata claramente mesmo Isis Vitória como vítima e a procura de um corpo. É triste, é difícil falar isso, queira Deus que estejamos errados e que ela apareça, mas isso é praticamente... a probabilidade é muito baixa. Então ontem a gente eu estava assistindo ontem, mas foi anteontem, no ar hoje, com o negócio de internet, a gente acaba assistindo, né? Eu estava vendo o Datena, onde ele fala de mais um suspeito. Eu acredito que quem está passando informações para o Datena são vocês aqui. Então já estão falando na cidade, não só de mais suspeitos. Quando fala mais suspeitos, eu já penso em pelo menos mais 2, né? Você tem algum indício nesse sentido? Olha, assim, Val, nós chegamos antes aqui, né? E não tinha nenhuma outra rede local. Na verdade, o pessoal da Record, que é a RIC TV,
de Curitiba, que estava fazendo esse bate e volta. E aí agora 2 dias uma equipe da Band foi enviada de Curitiba para cobrir essa história. Como assim? O Cidade Alerta vai ao ar no mesmo horário do Brasil Urgente, que é o programa do Datena. Então, querendo ou não, a gente ali... como posso dizer? Acaba passando informações. Não, ali, assim, na fonte, verdade, não. O programa é concorrente, são concorrentes, né? Porque entram mais ou menos no mesmo horário. Certo. Então, automaticamente, assim, a nossa presença aqui também fez com que outras emissoras, outras equipes fossem enviadas para cá. E isso também esquenta, né? Repercute mais, então acho muito importante. Ontem mesmo foi a primeira vez que eu encontrei outras equipes de televisão no mesmo no local onde a gente estava gravando. Até então nós estávamos sozinhos nos pontos específicos da investigação, das buscas. Então ontem a gente encontrou o pessoal da Band, o pessoal da Rede Massa, né? Eu acredito que, eu posso falar isso, né? Que acho que vocês acabaram ajudando a repercutir esse caso nacionalmente. E isso também, você sabe, acaba pautando outros órgãos. Exato. E isso é maravilhoso, porque a ideia é que, quanto mais repórteres estiverem aqui, mais a notícia vai ser dada e a história vai ser desvendada e a polícia vai ser cobrada, mais espera, a expectativa para resolver o caso. De alguma forma, também você cutuca ali quem pode estar guardando uma informação, porque as pessoas costumam assim, às vezes não querer ajudar. Eu sei de uma coisa, eu tenho um circuito de segurança que tem um flagrante, mas eu não quero me meter nisso. Eu tenho medo. Então as pessoas partem do princípio, não vou me envolver com isso. E bater nessa tecla, de alguma forma, você cutuca aquela pessoa que pode ter uma informação importante, que não para trazer para nós, mas para a polícia, para a investigação, que ela não durma com aquilo, que ela possa ajudar de alguma forma a diminuir, minimizar a dor de uma família, para tentar solucionar o caso. Então, assim, a polícia já trabalha com... sobre o que você falou. Isso é muito importante. A polícia trabalha em sigilo. Ela não ventila isso, porque se ela ainda está investigando, averiguando, ela precisa de prova ali, que se ventilar que a pessoa que está sendo ouvida, foi chamada, a pessoa não sabe o que a polícia tem, qual é a pista, né? Não pode saber. Então, ela pode tentar, atrapalhar a investigação. Enquanto a polícia não tem a prova para pedir uma possível prisão, ela não pode saber que ela está sendo, que ela é um dos principais suspeitos. Então, o que se acredita? Inclusive, deixar aqui bem claro que as informações que a gente tem, também extraoficial, não é nada do delegado, quem sabe daqui a pouco você vai tirar alguma coisa mais oficial do delegado, é que não é que está descartando a suspeição do Marcos. Eles estão colocando mais suspeito que colaboraram com o possível suspeito. Exato. Então, assim, a gente trata dando como comparsa, né? Partícipe. Então, há sim a possibilidade dele ter contado com a ajuda de um ou mais suspeitos. Trabalha-se em torno de pelo menos outros 2 nomes. Pessoas ligadas a ele, que foram vistas por testemunhas em situações fora do comum, do padrão, e em lugares que chamaram a atenção. Então, toda essa movimentação que aconteceu logo depois do sumiço da Isis Vitória, principalmente nas primeiras horas, nos dias seguintes, estão sendo investigadas e, claro, pode ter alguma coisa a ver, uma ligação, né? Acredita-se que o Marcos, até pelo perfil, vocês podem dizer melhor, porque ele, como você disse também, ele é bastante conhecido aqui na região, né? Me falaram até que ele é tipo xerife, né? Era um xerife aqui na região, só que sem a estrelinha, porque ele não tinha distintivo, nunca teve e parece que não vai ter, né? Eu acredito que ele tinha uma grande frustração de não ser policial. Não tem, né? Porque ele tá vivo.
Sim. Porque pelos comportamentos, né, Adriano? Exatamente, o comportamento dele, Ele né? gostava de pousar com armas, né, gostava de estar, tipo assim, E abusar da autoridade. Né? revistando pessoas aí nas entradas de baladas, assim, até Fazendo fora, blitz, fazendo Blitz, blitz, coisas desse tipo. blitz. Então, muita coisa que a gente até começou a ouvir mais depois que esse caso aconteceu. E a prisão dele também, né, ele Simval, também. Adriano, acho que é muito importante, traz a tranquilidade para a população e ainda com a língua no dente. Agora é a hora de meter a boca, de contar tudo o que está guardado nesse tempo todo que ele oprimiu aí muita gente. Pelo que eu tô vendo, eu tenho muitas testemunhas. Tem comentários, tem aparecido muita coisa. Uma notícia também, Grace Abdu, a gente ficou sabendo ontem, que segundo as informações do Telemarco, o celular dela, ela foi para Telemaco Borba e voltou para Tibagi. Né? Então, segundo as informações tem, que com a Torres lá, Você que não ela seja não o corpo, né? só O o celular ele fez essa ponte lá e voltou para Tibagi de novo. Então, até mesmo ontem tiveram umas informações, o Corpo Bombeiro e também a Polícia Militar foram de um lugar onde se acompanhou também. Isso, justamente, o que aconteceu ontem? Mudaram o foco ali das buscas da Força Tarefa, que antes era em Telemaco Borba, logo que começou na última sexta-feira. Isso em Mandaçaia, né, que é o localidade. Mandaçaia, que a gente fala Telemaco Borba, mas vocês aqui da região, que situa bem ali na região do Mandaçaia, né? Na empresa ali de reflorestamento, que é um terreno muito grande, e ali onde duas torres de celular pegaram o sinal do celular dela e o dele. E né? ainda mais, ele voltou no dia 7, dia seguinte, e no dia 8. Exato. Então dele. ele teria voltado sexta e sábado. Só que como ele é muito esperto, né? Ou ele acha que é esperto. Ele na verdade, pode ter até feito isso para atrapalhar a investigação, para ir sabendo desviar a investigação. Porque né? será mesmo que ele iria com o celular dela e o dele nesse local específico onde ela estaria tantas vezes? Dessa forma, ele não pensou que poderia ser rastreado? Parece ou que ele achou que ia passar batido? No dia seguinte foi só o dele. Isso. Aí no dia do acontecido, do desaparecimento, foi com o dela. Com o dela e o dele. Então, e aí assim, isso também é uma coisa que não dá pra saber. Ele sabe, não dá pra contar. Ele não vai contar, não dá pra esperar isso, porque pelo perfil dele ele não vai confessar. Por isso, há uma grande esperança de que ou possíveis testemunhas apontem firmemente, com provas cabais aí de que há participação de outras pessoas, ou alguém indicar aí onde estaria o corpo de Isis Vitória, ou até se alguma pessoa participou, o ajudou, e dá tempo de falar ainda, de minimizar essa culpa. Se tiver mais gente participando do crime, se houve, até aumenta a chance de alguém abrir o bico, vamos dizer. Exato. Exato, porque ele não vai falar pelo que vocês conhecem, né? Pelo jeito é difícil, né? É difícil. Eu acho que até, segundo o advogado dele aqui, que não deu entrevista, né? Mandou uma nota, mas leu a nota pra gente, inclusive, porque nós pedimos para ele fazer um áudio. Ele disse que orientou o cliente dele a não falar mais. Então vai só nos autos. Sim. Então a gente até acredita que vai ser difícil, num primeiro momento, a polícia tirar alguma coisa do Marcos. Ele queria, Simval, até dar entrevista, além depois de ter falado com o Adriano aqui na Rádio Itaí, antes dele, assim quando ele se tornou procurado, né, porque o pedido de prisão temporária saiu, ele ainda estava querendo falar, aproveitar essa onda aí para dar a versão dele. A última versão, na verdade, porque ele mudou algumas vezes de versão, né? Várias contradições. Mas eu queria aproveitar, Adriano, nós vamos seguir direto, Adriano. São 12 horas e 48 minutos, nós temos mais 12 minutos, o tempo passa, mas o rádio tem essa vantagem. O rádio não é igual uma live, mas dá pra gente esticar em relação à TV. O rádio é maravilhoso. Eu queria até agradecer, aproveitar o gancho, Simval, Adriano, e dizer que eu comecei em 2004 na Record, na Rádio Record. Gente, se vocês verem a carinha dela na live, ela não tem essa idade aí de ter 20 anos de trabalho. Exato. E aí eu comecei lá na Rádio Record, uma experiência maravilhosa.
que abriu as portas para mim no jornalismo e que eu mantenho até hoje esse carinho, essa identificação, e a minha primeira participação no programa de rádio, muito especial. Agradeço imensamente o convite. Então, uma coisa que eu assisti numa live com o Marconde Marques, Isso. eu assisti Você a live assistiu? inteira hoje de manhã, porque a gente queria, sempre é bom, né? Sempre soma pra gente. E onde você fala bastante de um caso que nós conhecemos bem. Eu queria que você falasse sobre ele agora, que é o caso da morte de uma segurança chamada Tatiane em Tibagi. Você sabe do que eu estou falando, né? Então, gente, ó, houve uma morte aqui, gente, uma morte absurda, até assim, com requintes de crueldade. Lembra? Ela foi encontrada morta lá próximo ao posto de saúde, ali em frente ao Bueno Bebidas, onde é o prédio, a gente fala ali do Davidson da funerária. Na época, estava em obra, não é nem um prédio, é umas casinhas conjugadas ali. E essa menina, na época, essa segurança, ela apareceu morta, com requintes de crueldade, sem roupa, né? E na época, foi um caso estranho, porque ela namorava um outro segurança, que foi embora, que era o Fernandinho, foi embora daqui porque ele acabou levando, assim, da sociedade a maior culpa na época. E ele acabou indo embora da cidade, até porque ficou sem clima de morar numa cidade pequena. Mas, no final das contas, quem levou, assim, quem ficou como responsável, como autor da morte, foi um morador de Ventania, morador de rua de Ventania, que nunca tinha vindo na cidade, nunca tinha aparecido aqui, e do nada esse cara amanheceu dormindo dentro dessa construção, levando a indícios de que esse morador de rua foi buscado e colocado nessa construção, na época, para poder pagar o pato. Essa é uma conclusão que a gente não pode afirmar, mas são indícios que a investigação pode chegar. Agora, com a morte, que não tem certeza, com o desaparecimento da Isis, com esse caso da Isis, tudo isso está vindo em conta. Inclusive, tem uma testemunha que na época acusou o Marcos, mas ele foi absolvido na época, nem foi indiciado, não é nem absolvido, ele não foi nem indiciado. Ele foi só citado ali no processo e não respondeu pelo crime. O crime tem 8 anos, foi em novembro de 2016, eu lembro bem disso, repercutiu muito na cidade. E agora eu queria que você contasse as últimas apurações, senador, acho que até estudando esse processo, esse caso. Olha, até eu estava anotando também algumas informações que você trouxe do ponto, né? Porque eu não conheço o ponto onde a Tati foi encontrada morta, cruelmente. Posso até te levar lá depois, se quiser, para vocês filmarem. Com certeza, com certeza. Só que hoje já é uma obra pronta, na época era uma construção, então foi ali dentro dessa construção que ela foi morta. Parece que até, assim, segundo os autos, né, ela tinha um tijolo até da construção que foi usado para Não foi arma de fogo nem faca, ela foi morta assim, com pancadas na cabeça que causou a morte dela, possivelmente com tijoladas. Tortura, ela foi abusada de diversas formas, com objetos. Não parece que foi uma pessoa sozinha também, os indícios daquele crime, até olhando hoje, parece um morador de rua que nunca tinha aparecido aqui. Aparece amanhecendo numa construção, é estranho, exatamente onde tem uma pessoa morta. Olha, assim, Val, Adriano, eu vou te falar, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Aparecer de repente alguém se apresentando e falando, fui eu fiz isso, isso e isso, e ficar por isso mesmo, né? Até porque mesmo você bater lá na delegacia e falar, eu fiz isso, tal, eles não vão te prender assim, do nada. Também vai ter que provar que se você fez ou não, se foi você ou não, se você tá assumindo o crime de outra pessoa por sei lá qual intenção, né? Então, o que chama atenção também nessa situação da Tati é que ela saiu de casa no dia 14 de novembro de 2016, 10 horas da noite, 10 da noite. Segundo a principal testemunha, ela falou, avisou 2 amigas que estava indo encontrar o Meu Polaco. Meu Polaco era o apelido que ela deu, carinhoso, que ela deu para o Marcos. Que ela tinha um caso com ele. Isso. Ela tinha um outro namorado, não era marido, só pra... Ela tinha um outro namorado, que é esse que acabou indo embora da cidade, porque ele acabou ficando como
um dos suspeitos, ficou sem clima. Sim. E tinha, ao mesmo tempo que ela tinha esse namorado, ela tinha um caso com esse Marcos, sendo que ela tinha um namorado e o Marcos tinha a mulher atual. Já a atual mulher. Então eles tinham um caso, tipo assim, extraconjugal, né, os dois, e acabou que ela saiu para encontrar com ele. E tem a questão também que ela tinha uma filha com ele, que tinha... Eu queria que você falasse sobre isso. Pois é, assim, a própria testemunha nos narrou que a criança pequena dela, que acho que à época tinha 1 ano e meio, mais ou menos, seria dele, né? Só que uma coisa ainda mais absurda, mais grave, é o que mais assemelha o caso da Tati com o da Isis, Vitória, porque isso pra mim parece bizarro. Algo desse nível, desse tipo ter acontecido, e esse inquérito ainda não ter sido reaberto, né? E ter ficado por isso mesmo, porque como você disse, ele foi averiguado, né? Ele foi investigado. Reaberto por causa do caso da Isis. Isso, e porque o momento aí, quase 8 anos depois... Mas essa moça denunciou na época nos autos, ela deu depoimento. Pois é, mas assim, nada foi feito, foi arquivado ali, o morador de rua foi preso, confessou, não precisou dar prova nem nada. Segundo ela, o morador não sabia nem o local, explicar direito como estava o corpo, o que aconteceu, como matou, por quê. Não batem as informações, até porque ele fala que a conheceu pelo celular, que teria combinado de encontrá-la para usar drogas. Disseram que Tati não usava drogas. Estranho conhecer um morador de rua pelo celular, nunca vi isso, né? E também... E ele caminhar de Ventania para cá, são 50 quilômetros, que a gente conhecia da Tati, 40 quilômetros. Pelo que eu conhecia da Tati, ela não ia marcar encontro com nenhum morador de rua. Não ia, sabe? Não estou desmerecendo nenhum morador de rua. Mas não é ela, na verdade, ela saiu, segundo a amiga, para encontrar com o Marcos. Marcos, meu polaco, porque ela tinha esse apelido carinhoso, por eles terem um relacionamento extraconjugal. Ela não falava o nome dele. E a Isis chamava ele de bruxo. Tinha um apelido de bruxa nas mensagens, a irmã dela comentou. Isso eu não sabia. Saí para encontrar com o bruxo. O bruxo. Carinhosamente chamar de bruxo. Sim. Se é que dá para chamar bruxo de coisa carinhosa. Exato. Então, então ela saiu para encontrá-la, as pessoas, as testemunhas falavam que era o Marcos, ele foi ouvido, falou que chegou a falar que encontrou ela, da mesma forma que falou da Isis. Ele vai ter testemunhas, não vou saber quem é aqui, não vem ao caso, porque a gente não tem nome, que até testemunhou a favor dele, dizendo que ele estava em outros locais. Só que tem uma coisa importante também para destacar. 3 meses antes do sumiço dela, a Tati foi agredida pelo Marcos e pela esposa. Na verdade, parece que o Marcos segurou a Tati para que a esposa batesse na amante dele. Então, uma situação absurda. 3 meses depois, ela desaparece ao encontrá-lo. Outra coisa que traz ainda mais a semelhança. Ela disse para a amiga, a Tati disse para as amigas que ia ter uma conversa importante com ele, que tinha algo a ser revelado. Pode ser uma gravidez? Foi isso que passou pela minha cabeça. Pode ser uma gravidez. No IML ela não estava grávida não? ali, não, parece que não. Mas, assim, ela podia ter a suspeita, podia... Uma menstruação atrasada, o que se sabe, só ele sabe, né? Mas é muito curioso, porque é muito parecido. Pela tua experiência na área aí de jornalismo, investigativo, você acha que esse caso tem tudo para ser reaberto agora com esse caso da Isis? Essa é a nossa expectativa. 8 anos não está prescrito. Teria que ter 20 anos. É o que a gente espera, sim. E a Polícia Civil sabe disso. Sabe dessa necessidade. Talvez até vão focar mais no caso da Isis em relação à investigação agora e com calma reabrir o caso. Exato. Isso precisa ser feito, ser trabalhado de outra forma. Você sabe de alguma coisa... A gente ouve também, eu não cheguei a pesquisar, até falha minha, de outra acusação contra ele em outro município? Então, nós fizemos esse trabalho, a gente tem trabalhado, até o Marconde também, que faz esse levantamento de histórico, uma pesquisa criminal, né? Só que, curiosamente, né, enfim, também é uma pessoa que sabe o que está fazendo e como se proteger, esses processos estão todos em segredo de justiça. Você coloca o nome dele lá no site da justiça, você não consegue acesso aos inquéritos, só os advogados ligados aos casos
que conseguem ver o inquérito, o processo, tal, para pegar essas informações. Mas tem algumas histórias, sim, envolvendo o nome dele, histórias de outras mortes, como essa da Tati que a gente trouxe ontem, que não é uma novidade aqui para a região, né? É algo que há 8 anos quase está engasgado aí na garganta de muita gente. Gente, por mim, a gente ficava mais 1 hora conversando com essa simpática jornalista Gleice, mas o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito você pela entrevista, depois dizer para o pessoal que está nos ouvindo que nós fizemos uma live ao vivo e depois nós vamos compartilhar essa live nas redes sociais da rádio também, né? Você pode acompanhar depois com mais detalhes. Muito obrigado, Gleice. Fique à vontade aí para fazer até alguma consideração que eu acabei não te perguntando. Eu agradeço imensamente o espaço, a confiança e eu quero falar que, assim, na televisão a gente não faz nada sozinho. Eu estou aqui representando a minha equipe, né? E muitos profissionais estão por trás das câmeras que fazem um trabalho muito importante para colocar um material de alto nível no ar, como a população, o telespectador merece. Então a nossa busca é sempre pelo melhor e esse é o nosso trabalho, é nossa obrigação. Não faço nada além do que eu devo e não faço sozinha. Eu sozinha não sou nada na televisão. Eu tenho muita gente atrás que me ajuda, me permite, faz parte desse trabalho tão importante. Então nós entrevistamos a simpática jornalista Gleice Abdo Kelly, da TV Record. E, Adriano, vamos direto sem vinheta, porque já são 13 horas. O tempo continua estável e sem previsão de chuvas em Tibagi e nas cidades vizinhas, pelo menos até sexta-feira da semana que vem. A previsão de chuvas foi adiada para o dia 29, gente. Tinha primeiro previsão para o dia 25, depois passou para o dia 27, agora já foi para o dia 29. Assim como tá adiando os dias, também está diminuindo os volumes. Então, vamos confirmar para vocês nos próximos dias se essa chuva vem ou não, principalmente você do agro, né, que está querendo terminar o plantio de trigo e está faltando umidade no solo. O dia hoje amanheceu em Tibagi com 14 graus, nesse momento estamos com 25, e a previsão é de uma máxima de 27 graus no meio da tarde. Só rapidamente, Simbal, tem 2 pessoas aí morenos com crachá da saúde aí, falando na rua que são e tentaram abordar uma pessoa aí, tirar uma bolsa dela aqui em Tibagi. Agora há pouco aconteceu aí esse fato aí, ficarem atentos então com 2 pessoas aí, morenos com crachá, dizendo que é agente de saúde aí e estão abordando as pessoas. Então todo o cuidado aí, eu sempre digo, né? Não atenda ninguém estranho. Isso. Não atenda. Golpista tem em todos os lugares, inclusive nas cidades pequenas. E este foi o Itaí Notícias de hoje, uma produção do Departamento de Jornalismo da Itaí 88 FM. A apresentação de Simbal Silva e Adriano Santos. O Itaí Notícias de hoje fica por aqui. Desejo uma ótima quinta-feira para você, ouvinte da Itaí 88 FM. Termina aqui o Itaí Obrigada! Notícias. Você bem informado. Agora me diz uma coisa, o que você achou da entrevista da repórter Gleice do Cidade Alerta que está acompanhando o caso da adolescente Isis Vitória? Não esqueçam de deixar nos comentários a sua opinião, aproveite e já deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de mais notícias. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.